Isso aí, galera. Então, a gente vai começar falando na aula de hoje sobre as oportunidades que a gente tem, né? O título da live aí, as oportunidades que o mundo da ginástica oferecem aí para esse universo do CrossFit, do cross training, né? São várias oportunidades e a gente pode escolher pelo caminho que a gente quer seguir mais. Então, tem gente que tem mais afinidade com um tipo de aula, né? Como conduzir alguns tipos de aula, e tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, o legal de tudo isso é que a gente pode não só mesclar todas essas ideias, né? Ou pegar uma só e direcionar essa ideia, né? Para a gente conseguir, né? Uma melhor remuneração, para a gente conseguir ter mais leque, né? Aumentar o nosso leque de possibilidades aí. Eu acho que essa é a parte mais importante. Eu queria que vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa que no meio do caminho surgir, me façam as perguntas, não deixem nada passar. Isso é muito importante para vocês consumirem tudo que vocês puderem mesmo dessa aula. Nessa aula eu vou falar alguns valores, né? Mas isso é uma realidade, vou falar para a realidade do lugar onde eu tô, né? Dependendo da realidade do lugar onde você estiver, às vezes no interior ou na capital, vai ser um valor um pouquinho mais adequado, mas tem como vocês mensurarem isso, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês me perguntarem aí que eu vou respondendo, beleza? Bom, a maioria dessas possibilidades está ligada ao aumento da remuneração e a redução da nossa carga horária. Eu acho que nós, profissionais da educação física, temos muito problema com isso, né? Uma história, né, que eu quero compartilhar com vocês é a história de quando eu me formei na faculdade. Faculdade acho que não foi para mim só, como para muita gente, né? Foi um período muito difícil, porque estágio a gente ganha pouco, e aí trabalhando muito, tendo que estudar para se formar, enfim, e com muita dificuldade financeira para pagar a faculdade. E quando eu terminei a faculdade, que eu peguei o meu diploma, na minha cabeça, né, eu fiz um cálculo de quanto eu gostaria de ganhar, né? Eu fiz um cálculo louco lá na minha cabeça. Bom dia, Wagner, tudo bom? Eu fiz um cálculo muito louco na minha cabeça que eu falei, para ter valido a pena tudo isso, tudo o que eu abri mão, todo o tempo que eu abri mão de muitas coisas para me formar, para valer a pena tem que eu vou ter que receber tal valor. Eu fiz um cálculo louco lá na minha cabeça e pensei, eu quero receber tanto até o final do ano, né? Eu tinha me formado, colado grau em janeiro, e aí eu falei, até o final do ano eu preciso estar ganhando isso para ter valido a pena, vamos dizer assim. E aí nesse meio tempo, né, lá para julho, eu coloquei isso na minha cabeça e só fui. Tudo que era aula eu aceitava. Natália, vai dar aula, tem uma oportunidade aqui, eu ia. Vai ter que trabalhar mais 6 horas aqui, eu ia. Então eu fui cegamente porque era aquilo que eu queria, né? Tracei um norte e fui. E lá para julho, mais ou menos, eu me dei conta que eu estava recebendo até mais do que eu já tinha programado naquela minha cabeça, né? Um valor que eu tinha colocado como meta. E em julho, mais ou menos, eu tinha alcançado essa meta. Só que tinha um problema com isso. Quando eu tracei aquela meta, eu só coloquei um valor. Eu não coloquei o quanto eu iria estar trabalhando para isso, né? E quando eu me dei conta, eu estava trabalhando cerca de 12, 15 horas por dia, todos os dias, inclusive aos sábados. E aí eu falei, tá, beleza, eu consegui o valor, mas eu não estou nem conseguindo aproveitar isso, porque eu chegava em casa morta, não conseguia nem sair para fazer, né, para ter minha parte de lazer. Então aí eu peguei e comecei a direcionar melhor as minhas prioridades. Então eu não aceitava simplesmente tudo às cegas, né? Eu comecei a direcionar mais para onde eu queria ser, para que lado eu queria jogar, para que tipo de público eu queria atingir. Então, com a ginástica, eu fui usando todos esses protocolos que eu vou passar aqui para vocês, e aí vocês
vão me perguntando qualquer coisa, tá? Se vocês não entenderem, ficar alguma coisa, pode perguntar. Então, com isso, eu comecei a trabalhar muito menos e faturar até mais do que eu tinha colocado na minha meta lá do meu primeiro ano depois de formado, né? Então, isso, quando a gente traça uma meta, fica muito mais fácil, né? Só que eu não estava mais disposta a trabalhar tanto e abrir mão de ficar com a minha família, né? Então, por isso, eu comecei a fazer essas estratégias aqui. Então, uma das estratégias era dar aula específica de ginástica. Então, aula específica de ginástica, o que isso quer dizer? Alguns box se deram conta que o tempo de 15, 20 minutos que a maioria de nós temos, né, na parte de CrossFit, antes do WOD, então, para quem não sabe como funciona, né, um protocolo de 1 hora de aula de CrossFit, de cross training, normalmente a gente faz um aquecimento, aí tem uma parte técnica e o WOD. Depende de box para box, tem alguma parte de força ou não, mas no geral é isso. E aí, essa parte técnica normalmente tem uma técnica específica. Então, às vezes é de ginástica, às vezes é de levantamento de peso, às vezes é de endurance. E no dia de ginástica, esses 15, 20 minutos que a gente tinha para passar essa técnica acabava ficando muito pouco, né? E os alunos demoravam muito para assimilar o movimento. Então, surgiram as aulas específicas. Então, alguns box oferecem esse tipo de serviço para alguns alunos que queiram. Então, tem normalmente um horário de manhã, um horário na parte da tarde. E esse é um serviço que é um valor à parte da aula de CrossFit, tá? Então, por exemplo, a gente nessa 1 hora, a gente tem 1 hora para trabalhar agora com o aluno, a gente só tinha 15 minutos, 20, e agora a gente tem 1 hora para trabalhar tudo, mobilidade, ativação, core, força, educativos, rendimento. Então a gente tem essa 1 hora completa para trabalhar um movimento. Então no meu método eu passo um movimento, né? Então, por exemplo, é aula de handstand push-up. Então eu vou fazer handstand push-up e vou fazer todos os educativos, mobilidade, tudo direcionado para aquele movimento. Então o aluno tem 1 hora de experiência com aquilo. Fica muito mais fácil dele assimilar, né? Normalmente em 15 minutos é um bombardeio de informações para o aluno e ele não consegue assimilar nada. Então quando a gente faz isso nas aulas específicas, fica mais espaçado e ele consegue assimilar melhor tudo que está sendo passado, ok? Então, nessa 1 hora, a gente ganha muito, né? O aluno que tem mais interesse pela ginástica também vai ter um valor agregado nisso. Então, qual que é o benefício dessa aula específica? Além de você dar um benefício para o seu aluno, normalmente essas aulas têm um valor mais alto do que a hora paga para você dar a aula de CrossFit, tá? Então, para vocês terem uma noção aí para como se basear nisso. Aqui, né, no ABC, onde eu atuo, normalmente vai para umas academias normais, a hora-aula, normais que eu digo, academia convencional, tá? Então, normalmente a hora-aula fica em torno de R$15, tá bom? Então, dá para ter uma noção aí. Sendo que tem lugares que pagam R$8 hora-aula e tem lugares que pagam 20, então uma média, tá? E no CrossFit pagam entre 25 e 30 reais, tá? Então, para dar a aula de CrossFit é mais ou menos esse valor que a gente trabalha aí. E para as aulas específicas, esse valor ele fica em torno de 40 a 70 reais. Então, né, se você for ver os extremos aí, comparado a uma aula específica com uma academia, aí você já vê um valor bem mais alto, certo? Então, a gente acaba trabalhando menos, né? Então, por exemplo, se o box onde eu atuo paga 70 reais pela aula específica, é a mesma coisa eu estar dando 2 aulas de CrossFit, 2 aulas e mais um pouquinho. Então, eu estou trabalhando 1 hora e ganhando por 2, vamos dizer assim, tá bom? Então, é uma das possibilidades, beleza? Depois disso, né, com
essa parte de base que a gente pode passar, tanto desde a parte de base, né, para os nossos alunos, até para alunos de performance aí nessas aulas específicas que acontecem em grupos. Então é a mesma coisa, a mesma dinâmica de uma aula de CrossFit. É em grupo, não é selecionado por categorias, é geral. Então, nesse grupo a gente vai trabalhar todas as especificidades de cada um, mais uma aula em grupo, ok? Tem alguma dúvida sobre essa parte, galera? Se tiver, pode falar aí, hein? Beleza? Ok. Aí, fora agora da parte das aulas específicas. Então, tem as aulas específicas e tem o personal. Então, o personal também é voltado para a ginástica, só que esse produto é procurado pelos alunos que têm dificuldade em algum movimento e querem um serviço mais individualizado, vamos dizer assim. Então, ele quer um foco maior naquela deficiência que ele tem e ele gosta de treinos individuais. Então, eu quero um personal, por exemplo, hoje eu dei personal para 2 pessoas, né? Então, você acaba fazendo o serviço mais individualizado ainda, né? Uma coisa é você dar 1 hora de aula tendo que dar atenção para 10, 15 pessoas. Outra coisa é 1 hora de aula, né, para 1, 2 pessoas, que aí acontece o lance de você ser ainda mais específico. A pessoa ainda consegue aproveitar ainda mais, né? Então, algumas pessoas precisam desse serviço e querem, né? Então, às vezes, até a pessoa gostaria de fazer aula em grupo, mas, por exemplo, o horário que o box oferece essa aula em grupo específica, ela não pode por conta do trabalho. Então, ela vai marcar um horário comigo que ela possa e que eu possa. Então, isso também ajuda bastante, né? Em questão de, às vezes, incompatibilidade de horário, essas coisas. Ok. E aí, é 1 hora completa para eu cuidar desse aluno, certo? Então, isso também tem um outro valor agregado. Então, o personal, né, de ginástica, voltado para ginástica aqui na minha região, é em torno de 100 a 120 reais, beleza? Então, o valor que a gente passa nessa aula é exatamente isso. Óbvio que isso varia muito se a pessoa faz 1, 2, 3 vezes na semana, isso como qualquer outro personal que a gente sabe da nossa área, né? Então, a parte importante nisso é realmente oferecer para o seu aluno um serviço que valha isso. Então, é importante, mesma coisa, trabalhar separadamente, mobilidade, ativação específica para aquele seu aluno, né? Todos educativos que realmente vão fazer a diferença na vida daquele seu aluno lá, beleza? Então, personal trainer, né? Aulas individualizadas, pode ser aula em dupla, às vezes em trio, mas aí o preço também altera. E é importante sempre olhar para o aluno, né? Olhar a individualidade do aluno. Beleza. Agora tem pessoas que gostariam de fazer o personal, né? Tem alunos nossos que gostariam de fazer o personal, só que esse personal, ele não essa pessoa, ele não consegue talvez fazer o personal por incompatibilidade de horário. Então, às vezes, o horário que ele pode, eu não posso, o horário que eu posso, ele não pode. Então, às vezes, por conta disso, ele não consegue fazer. O personal gostaria muito, mas não consegue fazer. E tem o lance também da questão financeira. Então, eu gostaria de fazer um personal, mas eu não consigo disponibilizar da minha renda 120 reais por aula para conseguir fazer esse personal, só que eu gostaria muito de fazer. Eu gostaria do seu treino, eu gostaria das suas correções, só que eu não consigo pagar um personal. Como que a gente resolve isso? A gente vai resolver isso com uma consultoria online. Então a pessoa ela vai ter os meus serviços, eu vou montar o treino, eu vou corrigi-la, eu vou fazer vou mostrar os vídeos para ela de como tem que ser feito, avaliar os vídeos dela de volta, para selecionar o que está certo, o que está errado, o que tem que melhorar. Só que... Oi, tudo bom? Eu vou fazer tudo isso. Só que eu tenho que tomar
cuidado com uma coisa. Serviço online, galera, não é, beleza, passa uma planilha lá e tudo bem. Não, é uma aula como qualquer outra, só que a pessoa está fazendo no horário que ela pode fazer e você tem que dar o feedback. Eu vejo muita gente passando consultoria online por aí, não de ginástica, né? Não só especificamente de ginástica, mas passando consultoria online e não dando assistência nenhuma. O benefício disso também nessa época que a gente está vivendo. A gente está numa época de quarentena, que as academias estão fechadas, que os alunos só podem treinar em casa. Uma consultoria online resolve muito o lado da pessoa. Então, teve alunos meus que falaram: nossa, Nath, a gente vai poder continuar com a consultoria online? Falei, óbvio. Às vezes o aluno não tem barra em casa. Tá bom, a gente vai adaptar para a realidade do aluno. É isso que faz a gente um profissional que sabe se adequar às diferentes possibilidades, né? Então, a consultoria online, ela tem esse serviço, né, de personal, só que como se fosse à distância. Então, o aluno se filma, manda para mim, eu analiso e volto. E esse valor é muito menor do que um valor de personal. Então, vamos comparar. Um personal de 100 a 120 reais por aula, né? E a consultoria online gira de 150 a 200 reais por planilha, então por mês. O que acontece? Normalmente, meus alunos fazem 2 vezes na semana, por exemplo. Então, 2 vezes na semana eu vou entregar para ele 8 planilhas no mês. E essas 8 planilhas no mês terão um valor de 150 reais, por exemplo. Lembrando que os valores que eu estou falando aqui agora são todos baseados na realidade do ABC Paulista, tá bom? Então, com isso, esse lance da consultoria tem um custo-benefício muito bom, né? Então, muita gente que não conseguia ter compatibilidade de horário comigo e também pela questão financeira conseguiu fazer a consultoria, né? Mais uma vez, a consultoria presta o mesmo serviço, né, que uma aula específica. Eu tenho que passar a parte de mobilidade, ativação, todas as partes de uma aula, só que agora mais direcionado ainda para a pessoa, mais bem explicado também, porque é aquilo que a gente falou, alguns alunos eles são sinestésicos, alguns alunos são auditivos e alguns alunos são visuais. Você tem que passar tudo isso para ele em um vídeo, né? Você tem que conseguir se fazer entender naquele vídeo, né? Naquela explicação lá que você vai mandar para ele. E com valor bem mais acessível, né? Então isso ajuda muito os nossos alunos que têm dificuldade, mas também não têm condições de pagar, certo? Então, isso também pode ser direcionado por movimento, tá? Então, só um adendo, então eu posso fazer por movimento. Então, hoje o handstand push-up, aí no outro dia da consultoria eu vou fazer pull-up, por exemplo. Então, isso vai... eu uso a mesma metodologia que eu uso em aula, eu não faço... Tem algumas planilhas que eu vejo por aí que misturam 2, 3 movimentos, isso também vai muito da metodologia. Na minha metodologia, que eu confio é um movimento para cada dia, certo? Beleza. Fora esse produto, que outro produto que a gente tem para oferecer? Tá vendo? Olha a possibilidade que a gente encontra em tudo isso. Então, um dos outros produtos que a gente tem para oferecer é o workshop de ginástica, né? Então, nesse workshop, por exemplo, eu aplico esse workshop baseado com toda a minha experiência de 12 anos de ginástica, de mais de 5 anos e meio de crossfit. Então, 4 horas que a gente fica com aqueles alunos. Então, o box, por exemplo, não tem aula específica, ele não tem grade para colocar uma aula específica lá. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai contratar a Natália para ir lá, né? Por exemplo, a Natália para ir lá prestar esse serviço no box dele. Então, uma vez na semana, por exemplo, pode ser num sábado ou no domingo, normalmente acontecem de finais de semana, a gente vai lá e vai ficar 4 horas juntos para passar ginástica para aqueles alunos. Então, quando eu vou oferecer workshop, né, o volume
mais baixo que eu aceito de participantes são 15 alunos, né? Até para valer a pena. Eu acho que tanto para o box quanto para mim, então pelo menos 15 alunos. E aí desses 15 alunos a gente vai ficar 4 horas juntos. E eu dividi por módulos, então tem 4 módulos que eu dividi por movimentos. Então 3 movimentos por módulo, ok? Então, eu vou lá passar por 4 horas os 3 primeiros movimentos, por exemplo, do primeiro módulo e vou ficar 4 horas passando aquilo diretamente para os seus alunos. Então, o aluno paga, né, R$85, por exemplo, por cada aluno R$85, então no mínimo 15, enfim. As pessoas podem pensar, né, tipo, nossa, mas 15 alunos, será que tem adesão para 15 alunos? Galera, se a gente for pensar que a média dos box tem mais ou menos 150 alunos, óbvio, tem box com 400 alunos e tem box com menos, mas uma média. Isso é 10% do seu box, né? Então, assim, é muito fácil de dos alunos quererem, tipo, né? Ainda mais sabendo do benefício de tudo isso. Ele vai ter uma aula com um especialista durante 4 horas para sanar todas as suas dúvidas e os seus medos, às vezes, né? Às vezes, em questão de handstand push-up, box jump, as pessoas têm muito medo, então isso vai facilitar a vida do aluno. E aí, é muito fácil de encontrar, tipo, 15 pessoas é um número bem tranquilo, né? Todas as vezes que eu fiz, sempre foram para mais de 15 pessoas que eu ofereci o curso. Beleza, então a gente olha para todos esses cenários, né? Tipo, então, recapitulando um pouquinho aqui, eu fiz. Falei sobre as aulas específicas, falei sobre personal, falei sobre consultoria online, falei sobre workshop e agora eu vou falar sobre o CrossFit mesmo. Por quê? Mas não é ginástica voltada para o CrossFit? Sim. Só que se um box ele puder ter alguém que é especialista em ginástica, que tem alguma especificidade, que ele é especialista em alguma coisa, você acha que entre alguém que não tem não é especialista em nada e entre uma pessoa que é especialista, quem que você acha que o dono do box vai preferir contratar? Né? Com certeza vai ser alguém que já... Por quê? Porque a pessoa é mais versátil. Se eu precisar de uma aula especial daqui a pouco, eu vou ter. Se meu aluno começar a precisar de tal coisa, eu vou ter, porque o aluno vai precisar disso e eu vou ter que acabar contratando mais um profissional. Não. A pessoa que ela dá aula específica de CrossFit e também dá aula de CrossFit e também consegue dar aula específica de ginástica, por exemplo. Então, a gente aumenta ainda também esse lado. Que normalmente os boxes de CrossFit, como eu falei, é de R$25 a R$30, mais ou menos a hora. Então, as chances aumentam muito pra gente, certo? Então, eu acredito sim, né? Eu acredito sim, não, né? Na verdade, eu vejo isso todos os meses, que a ginástica tem muito potencial dentro do CrossFit e do cross-training. Eu acho que cada vez mais a gente... Isso eu tô falando falei de alguns produtos, tá? Isso muda cada dia, aumenta ainda mais a possibilidade. Então, eu já cheguei a dar aula por dominar, né, a ginástica, eu já cheguei a dar aula de mobilidade, que também é um outro, entendeu? Uma particularidade dentro da ginástica, que é a parte de mobilidade, que a gente preza muito, para dar uma aula de mobilidade, né, específica de mobilidade. Então, aumenta muito o nosso ramo, né? E eu acho que é o mais importante isso, a gente conseguir escolher. Então, por exemplo, não, eu adoro da personal. Eu adoro da personal. Beleza. Então, começa a se especializar em ginástica e também a se especializar em personagens. O grande negócio de você dar aula de CrossFit e também dar aulas de ginástica voltada para o CrossFit é que quem não é visto não é lembrado, né? Então, se o seu aluno está fazendo aula de CrossFit lá com você e aí de repente ele
ele percebe que você sabe, é especialista em ginástica, e ele quiser algum produto desse tipo, ele vai procurar quem? Alguém de fora do box? Não, ele vai procurar você, né? Então, ele já confia no seu trabalho. Então, bem provável que ali você consiga trazer o seu aluno para uma aula específica, ou que ele queira um personal, ou uma planilha de consultoria online, ou fazer um workshop com você quando tiver. Então, aumenta muito, né, as nossas possibilidades quando a gente também dar aula de CrossFit, ainda mais no começo, né? No começo, quando você se especializa em uma coisa, só que ninguém sabe que você é especialista em nada, né? Então, quanto mais você conseguir demonstrar isso, vai ser muito importante para a nossa parte de business aí, né? Eu acho que muita gente na nossa área reclama de baixa remuneração, de que não é valorizado, mas na verdade a gente mesmo tem que se valorizar. Eu vejo muita gente aí que não se valoriza, sabe assim, tipo, tudo bem, entendeu? A gente não se valoriza e fica se sujeitando a dar aula, né? Eu acho que assim, óbvio, cada um sabe até onde dá para chegar. Às vezes a pessoa está precisando muito do trabalho e acaba pegando por, né, uma academia aí que paga R$8. Eu já vi cross-training, né, que a pessoa, a hora-aula, paga R$8. Tipo, eu acho um absurdo, porque, gente, a gente pagou faculdade do mesmo jeito. Então, a gente tem que se valorizar. Se a gente não se valorizar na nossa área, ninguém vai dar valor para isso. Sabe, eu acho que se a gente conseguir cada vez mais fechar esse ciclo de se valorizar, de se especializar e mostrar realmente o seu real valor, não vai ter essa, porque o dono, né, do box, da academia, enfim, ele vai ter vergonha de te oferecer R$8, né? Eu acho que eu me vejo no lugar das pessoas. Se eu visse um especialista, né, em ginástica, ou um cara que é muito bom, profissional, eu ia ter vergonha de oferecer para ele tipo R$8, né? Então eu acho que se a gente soubesse valorizar isso, se a gente souber dar preço sim, sem medo, né? Mas será que ele vai conseguir? Gente, se ele ver que realmente você tem esse valor, ele vai pagar, né? Eu acho que é isso que muda muito, né? A gente tem que pensar diferente, na verdade. Se nem a gente se dá valor, como que a gente vai querer que alguém dê valor para o nosso trabalho, né? Galera, por hoje, né, a gente falou bastante sobre preços, e eu gostaria de saber de vocês se esse tipo de informação acrescenta para vocês, se vocês querem que eu fale mais sobre isso, né? Hoje eu falei de uma forma bem ampla, né? Não foquei muito em na parte de workshop, como funciona, como eu vendo isso, né? Mas se vocês quiserem sobre isso, me chama, me pede, né, informação sobre isso, eu não quero que vocês fiquem com dúvidas sobre isso. Eu tô aqui para passar um pouco da minha experiência, né, para passar toda essa minha experiência de quase 6 anos de cabeçada que eu tomei. É o que eu falei lá no começo do vídeo, né, que no começo eu só pensava no valor, né, tipo, preciso ganhar tanto para ter valido a pena. Só que aí eu não pensei que aquele tanto, eu estava trabalhando muito mais do que eu precisaria trabalhar para ganhar aquilo, né? Deixa eu ver aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada, coach João. O assunto pertinente. Muito obrigada. Eu acho... E é aquilo, tipo, a gente tem que realmente estar do mesmo lado, né? Eu acho que nesse período que a gente está agora de pandemia, muita gente na nossa área está sofrendo com isso, né? A nossa área, ela é muito física, e com as academias fechadas, os nossos alunos, às vezes, os salários foram reduzidos, então a gente tem que realmente se adequar. Eu acho que essa parte de consultoria online, mesmo personal, tem muito a crescer. A gente não sabe quando tudo isso vai voltar, né? Eu acho que
a nossa parte tem que continuar sendo feita, porque a atividade física, sim, é saúde, e a gente precisa continuar passando essa parte de saúde para os nossos alunos. A gente não pode simplesmente esperar a pandemia passar para fazer alguma coisa, a gente tem que continuar fazendo, porque a gente não sabe, assim como quando no começo da pandemia todo mundo achava que ia durar 15 dias, né? E muita gente se acomodou e sentou e falou: beleza, vou esperar esses 15 dias passar para voltar para minha vida normal. Já estamos aí, né? Muito mais de 15 dias. Deixa eu ver aqui. Wagner, super positivo. Vale a pena sim pensar em buscar conhecimento dessa qualidade. Muito obrigada também, Wagner, pelo feedback. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, né, me manda mensagem. Para quem ainda não entrou aí nesse meu link que eu tenho na bio, que é para você se cadastrar para ser lembrado desses vídeos, né? Então, assim, todas as lives a gente faz segunda e sexta às 11, mas às vezes a gente esquece, né? Na correria do dia a dia, programar treino, essas coisas, a gente acaba esquecendo. Então, sempre chega um alerta no e-mail de vocês. E aí, se vocês quiserem assistir pelo YouTube, também dá, né? Já vão direto pelo YouTube. Hoje eu não espelhei nenhuma tela, mas às vezes eu coloco algumas telas espelhadas e aí aqui no Instagram não dá para espelhar. Então, sempre lá no YouTube. E, óbvio, né? Continuar. Eu faço alguns posts também, né? Pelo menos um post aí por dia. Tratando de algum assunto, e é legal a interação de vocês. Eu peço para que vocês interajam bastante para saber realmente se isso está sendo pertinente ou não, se vocês estão curtindo, que tipo de conteúdo vocês curtem mais, beleza? Então, essa aula aqui, ela não fica gravada mais nos stories, tá? Benjamin, né? Então, não fica mais gravado nos stories, mas daqui 1 hora mais ou menos, já fica lá, a equipe já edita e já fica lá no meu YouTube, tá? Então, o YouTube é a mesma coisa, Gymnastics, igualzinho tá no Insta. Aí você pode ir lá e, não só essa, né, que eu acabei de fazer, mas todas as outras aulas ficam lá gravadas, tá? Então, se vocês, por algum acaso, perdeu alguma aula, não conseguiu participar, fica tudo gravado lá no YouTube. Tá? Então, não fica gravado aqui no Insta, mas lá no YouTube é só colocar Gymnastics, aí procurar pelo tema da live mesmo, que aí vocês já encontram, tá? Mas daqui 1 horinha mais ou menos, umas 1h30, já tá lá editadinho, porque aí a gente já edita certinho e fica lá. Beleza? Galera, muito obrigada, viu, para quem ficou, para quem interagiu aí. Isso é muito importante para a gente ir seguindo o mesmo raciocínio, beleza? Muito obrigada e até sexta-feira. Sexta-feira a gente vai falar de um tema muito pertinente também para essa época de como as coisas estão acontecendo aí no mundo do CrossFit. Beleza? Muito obrigada, galera. Partiu! Valeu, Wagner. Obrigada, Luli. Acompanhou pelo YouTube? É isso aí. E mesmo comentário também, tá, galera? Pode ver lá pelo YouTube que eu respondo lá também qualquer coisa, beleza? Valeu, muito obrigada.